Bom, então, pessoal, hoje a minha palestra vai ser sobre o meu primeiro programa de DevRel. Vocês vão ver pela minha trajetória que eu literalmente caí de paraquedas com muitas coisas na minha vida em DevRel. Eu sou Marina Ciavata, eu sou formada em jornalismo, então tenho uma coisa em comum com a outra Mari também, né? E por ser formada em jornalismo, então eu acabei começando a produzir conteúdo para a parte de hacking e segurança da informação, né, uma empresa que produzia bastante conteúdo sobre sistemas, e isso acabou me levando para organizar eventos de hacking e segurança da informação também. E aí, durante esses anos, né, fazendo isso, acabei virando líder de comunidade, né, da galera de hacking e segurança, conhecendo muita gente da área de hacking e segurança. Me tornei líder de voluntariado, então montei todo um programa de voluntariado desses eventos, né? Acabei treinando mais de 1.500 pessoas nesse programa de voluntariado, então fui em contato com muita gente. E depois de um tempo, né, nessa área dos eventos de hacking e segurança, eu acabei me tornando engenheira social, né? Você acaba assistindo muita palestra, você acaba adquirindo muito conteúdo, né, absorvendo muito conteúdo, e um desses foi de engenharia social. Me apaixonei muito por engenharia social, me tornei, então, o que a gente chama de uma hacker humana. Eu sou especializada em invadir fisicamente prédios, empresas, enfim, e roubar documentos, injetar o meu USB nas máquinas, né? Tirar proveito das máquinas que estão desbloqueadas por aí. Tudo isso sob contrato, tá? Nada disso é de forma ilegal. Eu gero um relatório de segurança no final para a empresa que me contrata. E isso também acaba em um treinamento de segurança para as pessoas da empresa, né? Então, eu ensino como que eu invadi a empresa, do que eu tirei proveito, para ensinar também as boas condutas de segurança para os colaboradores. E eu acabei também, né, durante essa pandemia, acabei gerando muito conteúdo sobre hacking, sobre segurança da informação, sobre engenharia social, sobre as invasões. Então, quem quiser, inclusive, tá aqui o @Marina Ciavata, é onde eu posto muito desse conteúdo. E acabei fundando, então, a minha própria empresa, a Hecate Inc., que é uma empresa de comunicação, treinamentos, eventos, enfim, voltada para a segurança da informação e tecnologia, que me levou, então, à cliente que a gente tem hoje, que é a maravilhosa da Pipefy. Talvez vocês já tenham ouvido falar da Pipefy. A Pipefy é uma das empresas que mais figura na lista de unicórnios brasileira, né? Então, eu recebi um convite muito legal da Pipefy de liderar o primeiro programa de DevRel deles. Só que, como vocês podem ver, eu nunca tinha trabalhado com desenvolvimento e nunca tinha trabalhado com nada desse tipo, na verdade, né? Eu nem sou técnica, inclusive. Por mais que eu tenha esse super contato com a área de segurança, com a área de hacking e tenha desenvolvido todos esses projetos anteriormente, eu nunca me envolvi com sistemas de fato, né, na questão técnica. Nunca abri o computador e trabalhei dentro das aplicações web, enfim, nada disso. Eu sempre fui uma pessoa das pessoas que lideram essa área, né, das pessoas que trabalham nessa área. Mas, enfim, a Pipefy sabendo disso, mas também sabendo de todo o meu histórico com comunidade, com organização de eventos, com produção de conteúdo, a gente, então, entrou nesse acordo de que a gente iria aprender juntos a construir esse primeiro programa de DevRel. Então, a minha primeira tarefa dentro da Pipe foi literalmente estudar o que é DevRel, porque até então eu pouquíssimo tinha escutado sobre o que era. E percebi, infelizmente, que em português quase não existe conteúdo de estudo para DevRel, né? Então pensei, nossa, realmente é uma área muito nova, né? Só que não. No Brasil é uma área muito nova, né? Fora do Brasil, eu vivo, por exemplo, nos Estados Unidos, já é uma área que está, inclusive, bem avançada, né? Empresas gigantescas como a IBM, o Google, o Slack, enfim, as Big Four, todas elas possuem programas de DevRel, né? E não é de hoje, nem de 5 anos atrás. A gente está falando de programas que começaram há mais de 5 anos atrás, ou seja, eles já estão caminhando e, de uma certa forma, já estão caminhando de forma rápida. Então foi um desafio, sim, entender o que era o DevRel, né, o Developer Relations,
Não só porque o mercado é muito novo no Brasil e muito conteúdo é de fora do país, como o mesmo conteúdo de fora do país é muito diverso, é muito amplo. Então, quando você for estudar, você vai achar um monte de coisa diferente. Você vai ouvir gente falando que é marketing para desenvolvedores, você vai ouvir gente falando que é um misto de engenharia, marketing e gerenciamento de comunidade. Enfim, tem todo tipo de descrição. Eu juntei só algumas aqui que eu peguei durante o meu tempo de estudos em DevRel, né? Mas se você literalmente jogar Developer Relations no Google, você vai achar isso e muito mais. Eu peguei aqui uma imagem que eu achei que é o que melhor descreve o que é uma estratégia de DevRel, que é o que combina a estratégia da empresa, né? Onde a empresa quer chegar, qual é o público dessa empresa, qual é o produto, qual é o serviço. As necessidades dos desenvolvedores envolvidos, né, em todos os processos da empresa, né, seja em desenvolver as aplicações, seja desenvolver os serviços, enfim. E aí, então, né, a gente tem essas duas personas, né, a empresa e os desenvolvedores, e aí a gente traz uma terceira persona, que é o advocate, né, a gente brinca que o advocate é um abacatezinho, né, a gente usa o emoji do abacate, porque a palavra advocate lembra a palavra avocado, né, em inglês, inclusive advogado, enfim, outras palavras também remetem à sonoridade do abacate, tá? É por isso que tem os abacatinhos significa que é o advocate. Então, você traz a terceira pessoa e você precisa considerar, então, no que o advocate é bom em fazer. Porque se ele é bom em marketing, então a gente vai pensar uma estratégia mais voltada para marketing. Se o advocate é bom para gerenciamento de comunidade, então vamos ter iniciativas um pouco mais voltadas para a community. Se ele é bom em produção de conteúdo, então vamos escrever bastante conteúdo técnico, né? Você é uma pessoa que é melhor em código, vamos colocar essa pessoa para contribuir no GitHub, né? Vamos entrar com força no Stack Overflow, enfim. Você também precisa jogar com as habilidades especiais do advocate em si, porque, como a gente vai ver daqui a pouquinho, um DevRel, né, o Developer Relations Advocate, ou Dev Advocate, é uma pessoa que vai agir em muitas áreas, né? Então, vai combinar um pouco de marketing, vai combinar um pouco de produção de conteúdo, vai combinar um pouco de community, vai combinar um pouco de código, vai combinar um pouquinho de cada coisa. Tem uma entrevista da Forbes que eu acho que é muito boa, um artigo da Forbes, inclusive, que eu acho que é muito bom, que traz vários dos nomes de DevRel ao redor do mundo, de várias empresas diferentes. E tem a Mary, que ela é autora do valor de negócio de Developer Relations, que ela diz que toda a comunidade, para a comunidade, isso aqui é uma frase que eu acho que resume muito bem o DevRel, para a comunidade você representa a empresa, né, a companhia. E para a empresa você vai representar a comunidade. Então você precisa ter o interesse dessas duas divisões sempre em mente, né, em todos os tempos, em tudo que você vai fazer. Então, quando você vai falar com a comunidade, você precisa ter a voz da empresa, né, ou os interesses da empresa, se você não quiser soar que nem uma pessoa chata de empresa. E quando você for falar dentro da empresa, você precisa ter a voz da comunidade. Então, é um balanço muito difícil, é um equilíbrio muito difícil de você enxergar por aí. E aí a gente vai, então, para a descrição do que a gente tem do pessoal da DigitalOcean, que para mim é uma das que mais faz sentido. A grande verdade é que você vai ter que sim estudar as diversas metodologias de DevRel. Existe a metodologia ARP, existe a Orbit, enfim, quando você jogar lá no metodologias de DevRel, você acha algumas. A grande verdade mesmo, é que não existe bala de prata, não existe uma fórmula, você precisa montar a sua própria fórmula, né? Então, enquanto eu estava estudando, eu achei essa fórmula aqui, que é uma das que melhor conversa com o que a gente queria proporcionar dentro da Pipefy, que é construir ali uma boa base nos 3 Cs: código, conteúdo e comunidade.
né? Então, código é você ter os projetos em open source, ou você ter a sua presença ali no GitHub, ou você alimentar os seus desenvolvedores com projetos técnicos que desafiem suas habilidades, né? Seja pedir para eles participarem de hackathons, ou incentivar a participação de eventos como Hacktoberfest, por exemplo. Conteúdo, então, é você gerar vídeos, tutoriais, documentação, né? Então, você vai provavelmente precisar escrever documentação ou atualizar a documentação, blog post, artigos, enfim, tudo que é conteúdo consumível, seja para os seus próprios desenvolvedores, seja para desenvolvedores fora de casa também. E comunidade, então, é você trabalhar com as pessoas, seja dentro ou seja fora da empresa, mas organizando eventos, né, organizando webinars, organizando encontros. Então, você precisa de iniciativas de experiência para a comunidade, não só para que você contribua na parte de conteúdo, mas que você espalhe esse conteúdo, para que você faça esse conteúdo, esse trabalho chegar em quem precisa que chegue, né? Então, construir a sua comunidade e compartilhar, né, você contribuir para a comunidade de forma geral também é muito importante aqui nos 3Cs, que é o que eu mais ou menos vou abordar de forma principal como a nossa escolha, a escolha do meu primeiro programa, né, que é o programa que eu estou montando lá na Pipefy. Então, eu trouxe também esse trechinho aqui dessa entrevista que teve com a lead de DevRel da IBM, que eu acho que essa entrevista é maravilhosa e ela resume muito uma das coisas assim, mais importantes, que sem isso você definitivamente não vai conseguir montar o seu programa, que é você defender a importância do DevRel, seja para o board, seja para os diretores, seja para os C-levels, enfim, seja para quem for o decisor. E ela diz aqui nessa entrevista, essa entrevista é maravilhosa, inclusive, se você tem qualquer interesse em DevRel, eu super sugiro você ir atrás dessa entrevista. Se você quiser pegar qualquer trechinho aqui do texto e jogar no Google, você já acha, mas é uma entrevista, se você jogar IBM DevRel, você provavelmente acha essa entrevista. E essa lead lá de DevRel deles, ela comenta que se você precisar desesperadamente defender DevRel o tempo todo para quem é acima ali da linha de comando, o seu programa de DevRel provavelmente já começa fadado a fracasso. Porque se os líderes não entendem a importância de você entender as necessidades dos seus desenvolvedores, de você produzir conteúdo, não só que os seus desenvolvedores vão consumir, mas que a comunidade também vai consumir, e que você contribua para a comunidade de desenvolvedores dentro e fora da empresa, se eles não entendem essa importância e o seu trabalho consiste basicamente em ficar provando o tempo todo essa importância, você não vai ter tempo de fazer as milhares de outras coisas que DevRel exige. Então, é preciso que venha de baixo para cima, ou então que exija pouco esforço para que você prove a importância, né? Então, o primeiro programa que eu montei, por exemplo, a Pipe foi um lugar maravilhoso para montar, porque, felizmente, o interesse já partiu direto dos C-levels, né? Então, montar esse programa, ele foi montado a partir de um pedido especial dos C-levels. A empresa é uma empresa muito people first. Eles são, assim, extremamente ferrenhos com people first, que é uma coisa incrível, principalmente para DevRel, porque DevRel é cuidar de pessoas, né? É cuidar dos desenvolvedores, então ajuda muito. Eles também despenderam tempo suficiente, budget suficiente para contratar um time de peso. Então, por mais que eu não tenha experiência em DevRel, eu trago muita bagagem em evento, em conteúdo, né? Enfim, eu tenho toda uma experiência em gerenciamento de comunidade. Não só isso, mas eles pegaram uma das pessoas mais sêniores que existiam dentro da empresa para trazer para dentro desse time para ser treinada. Trouxeram também assistente, né, para aprender do zero, e ainda também estão procurando um Dev Advocate para complementar esse time. Então, você aí que está escutando, você é desenvolvedor, tem interesse em DevRel, tem vaga, vem falar com a gente, vem falar comigo. Então, o budget, já existia um budget para DevRel, mesmo antes de DevRel existir, o que é maravilhoso.
sempre tiveram incentivos de várias iniciativas, então quando o DevRel começou a existir, já tinham pedidos de eventos, já tinham pedidos de iniciativas dentro lá da Pipe, iniciativas de meetups, de palestras, enfim, de dojos. A gente teve tempo suficiente para construir o nosso plano de estudo e o nosso planejamento, então a gente teve de 1 a 2 meses só para fazer estudo, só para fazer planejamento, só para treinar a equipe. Isso foi muito importante, porque você não começa o programa tropeçando em um monte de demanda, tropeçando em um monte de coisa que você não entende, tropeçando em pessoas que não são as corretas para o seu time. Então, tempo para estudo e planejamento é muito essencial, principalmente para essa área que está começando ainda no Brasil. Se você não constrói as suas bases, é muito provável que esse programa vá ruir nos primeiros meses, né? Porque, devido aos desafios que eu vou apresentar no próximo slide, vocês vão entender melhor. Mas a gente também teve o envolvimento de todos os squads da área de engenharia, então todo mundo ficou muito empolgado em participar de DevRel. Nós sempre quisemos incluir todos os desenvolvedores que têm vontade, seja em colaborar com os artigos, seja em ajudar com a produção dos eventos, seja dando ideias de iniciativas, tipo, puxa, o quão legal seria se a gente tivesse, né, sei lá, um hackathon que trouxesse a galera de engenharia junto com a galera de security, os desenvolvedores junto com a galera de security, né, para colocar o produto à prova, enfim. Então, a galera sempre esteve muito empolgada desde o começo e, portanto, colaborando muito, que é uma das coisas mais importantes da área de DevRel, é justamente você integrar, você engajar os desenvolvedores logo no começo, né? Isso não pode ser uma iniciativa construída sem o insight, sem a participação direta dos desenvolvedores, porque senão você não sabe o que eles estão precisando, né? Você acaba construindo algo que não vai ter nenhuma relevância. Agora, os desafios, os que já foram superados, os que ainda estão por vir, é muito desafiador você setar os seus objetivos, né, da área de DevRel. Por quê? Como eu falei, não existe uma fórmula, né? Mesmo o benchmarking de DevRel é muito diverso. Você vai ver que você tem objetivos ali de marketing, você tem objetivos de produção de conteúdo, de organização de evento, você tem objetivos de community, você tem objetivos técnicos. Então tem muita coisa envolvida. Você provavelmente talvez tenha objetivos de RH, ou você tenha objetivos de sales, ou você tenha objetivos de produto. Cara, vai muito do que a tua empresa tem interesse com a área de DevRel. Então, é um desafio muito grande você definir os objetivos. Lá no nosso programa, por exemplo, eu tive que desenvolver, né, a gente teve que desenvolver um outline de quase 40 páginas, não só para explicar o que era DevRel para todo mundo, mas para colocar todo o conteúdo que a gente tinha estudado, os nossos goals, os possíveis KPIs, porque os KPIs provavelmente são KPIs que você não vai ter desde o começo, você vai ter que começar a coletar, você vai precisar da ajuda de várias áreas, né, os KPIs de várias áreas para você conseguir definir os OKRs, né? Isso são muito. Eu sei que eu tô falando muita sigla, muita coisa de governança, né? De gerenciamento e etc. Mas é porque DevRel precisa ser provado, né? E é muito difícil provar DevRel para os executivos se você não sabe o que você precisa levantar. Porque uma vez que você precisa levantar, você vai ver que esses números, eles têm um ROI. A gente acabou de fazer um evento incrível e ele teve um ROI de 300% por causa de contratação, né? Então começa a ficar muito fácil de provar o valor do seu programa se você sabe setar os seus objetivos, os seus KPIs, os seus OKRs, enfim. Então ROI, para quem não sabe, o Return of Investment, né? Ou basicamente provar onde o dinheiro está sendo gasto, por que o dinheiro está sendo gasto e quais são os resultados, né? Então, é muito importante você definir esses primeiros para você mostrar resultados, mostrar métricas. Então, metrifique o seu programa sempre desde o começo. Mas Marina, eu vou metrificar com, sei lá, curtida no meu post? Sim. Né? Ache as suas métricas, né? Pense no que é importante para a estratégia da empresa e, portanto, trabalhe nas métricas que conversam com isso. Se essas métricas não existirem, tudo bem.
crie você elas do zero, né? Não tem problema criar algo do zero. Você provavelmente vai ter que criar muita coisa do zero ao levantar um primeiro programa de DevRel dentro da sua empresa. Outro desafio também é a awareness, não só da área de DevRel em si. Muita gente não faz ideia ainda do que é DevRel, né? Principalmente dentro da empresa. Então, não é legal que você trabalhe só você e os executivos. Como eu falei, você precisa envolver os desenvolvedores desde o início. E você trabalhando com DevRel, você provavelmente também vai ter que trabalhar com a área de marketing, você provavelmente vai ter que trabalhar com a área de RH, né? Então, você vai ter que trabalhar com gente que não vai entender bulhufas do que você está fazendo. Então, você precisa ter já desde o começo, não só os seus goals definidos, mas todas as suas definições de área, os seus projetos, né? Por que o DevRel é importante, o que é DevRel. Então, é um constante trabalho de conscientização, né? Dentro da empresa, para os próprios desenvolvedores, para outras áreas e fora da empresa também, porque quanto mais gente falando de DevRel, melhor. Vai ser muito mais fácil você encontrar profissionais para trabalhar junto, para treinar para o seu time, para trocar figurinha. Então, uma das maiores dificuldades de quem trabalha com DevRel, principalmente no Brasil, é ter alguém com quem trocar figurinha. E às vezes tudo que você quer é discutir se o que você está fazendo está legal ou se está completamente fora do que o outro está fazendo também, né? Então, como os benchmarkings de DevRel são espalhados por diversas áreas e não especificamente numa área de DevRel, acaba se tornando uma jornada quase que solitária se você não tem com quem conversar. Por isso também é muito importante você ter um time multidisciplinar, que é o caso, por exemplo, que temos. Você precisa de pessoas que tenham soft skills e hard skills espalhadas por áreas muito diferentes. Então, se você é um desenvolvedor que gosta muito de trabalhar com projetos de community, você já é multidisciplinar, né? Se você tem empatia, se você gosta de escrever, né? Se você gosta de produzir vídeo, se você gosta de produzir conteúdo, você já é uma pessoa que brilharia muito num time de DevRel, né? Plano de carreira também é um desafio muito grande para programas de DevRel, principalmente aqueles que estão se iniciando, porque por enquanto a área não tem muitos cargos, né? E muitos dos cargos eles precisam ser inventados, então muitos deles se separam em coordenadores, em heads, e aí os advocates, enfim. Você vai precisar acabar criando esse plano meio que, eu não digo inventado, mas baseado em muitos dos planos de carreira de grandes empresas e como também você fez com os objetivos, adaptado para a sua própria empresa, né? Então, é um desafio ainda, principalmente no Brasil, como a área é muito nova, o plano de carreira é muito nebuloso, mas também isso é um ponto muito positivo, porque se o plano de carreira é nebuloso, significa que é um campo inexplorado, né? Significa que você pode marcar essa trilha você mesmo, né? Você tem essa liberdade. Exposição internacional, então DevRel, por exemplo, no Brasil e na América Latina, é algo que ainda está crescendo, então é uma oportunidade muito boa de fazer o Brasil crescer de dentro para fora, ou mesmo de você conhecer pessoas de fora e trazerem experiência para dentro, justamente porque não tem muito conteúdo aqui. Então você vai expandir muito das tuas atitudes, das tuas ações, de forma internacional e vice-versa. Você também vai ganhar muito com o que acontece fora do país, você vai acabar conhecendo muita gente que trabalha fora, né? E quiçá, talvez, até conseguir, né? Depois que você galgar aí no seu programa, você já tiver adquirido experiência com o seu programa de DevRel, quiçá você trabalhar numa empresa de fora também. E capacitar novos talentos, então, como você pode imaginar, né, já é um desafio você encontrar pessoas nessa área, e capacitar essas pessoas para que elas se mantenham no seu programa também é um desafio, porque a gente sabe que é difícil, uma pessoa que é do mundo técnico dificilmente quer contato com a área de humanas, que é muito do que o DevRel faz, né, community, produção de conteúdo, enfim. E a galera de humanas também é meio difícil manter esse pessoal em contato com a área técnica, porque, né, existe ali uma barreira, às vezes a pessoa não gosta da área, enfim, quer trabalhar com outras milhares de coisas, então é realmente muito difícil capacitar novos talentos. E eu acho que é isso, não sei se eu terminei muito cedo,
Então, se alguém quiser fazer perguntas ou quiser bater papo, como eu falei, nós estamos sim procurando por Dev Advocates. Dentro do nosso time, nós temos pessoas multidisciplinares, mas ainda nenhum desenvolvedor focado em desenvolvimento em código. Então, a gente precisa muito achar essa pessoa, que é, né, um dos desafios que eu comentei, você achar esses profissionais multidisciplinares. Então, se você tem interesse, vem falar comigo. Deixei aí as minhas redes sociais, se você quiser bater um papo. É isso.